Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem, é na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para meditarmos hoje uma formação sobre os papas e o reconhecimento da renovação carismática católica. Tema: a renovação carismática, uma corrente de graça para toda a igreja. Já te convido aí, aproveite bem essa formação para que possamos conhecer melhor o movimento do qual nós fazemos parte, movimento esse que amamos de coração. Introdução: a renovação carismática católica nasceu dentro da igreja como uma forte experiência do Espírito Santo, levando milhares de pessoas a redescobrirem a força da oração, o amor pela palavra de Deus, a vida sacramental, a evangelização, os dons do Espírito Santo. E esse amor à palavra de Deus é a palavra no sentido de guardar no coração o esforço para viver, mas também em levar a Bíblia. Da renovação, do povo do movimento da renovação, de nós que somos renovação, a gente ir para os nossos encontros e levar a Bíblia. E qual ponto é importante e a gente sempre está com a palavra de Deus? Porque a gente vai aprendendo a manuseá-la. Quando aquele pregador no encontro diz assim, vai citando as passagens, a gente vai procurando e ali vai aprendendo a manusear a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, São Paulo vem dizer que ela é espada, uma espada de combate. Aí imagina aí, você soldado, embora tenha uma espada, aí vai para a guerra. Antigamente as guerras eram na espada. Aí você não sabe manusear a espada. Mesmo que você está com aquele instrumento de defesa, você não vai conseguir se defender porque você não sabe manusear. Então, São Paulo colocou dentro da armadura do cristão a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, como a espada do Espírito, ou seja, a espada do Espírito para combater as forças espirituais do mal. Então, a renovação carismática, ela nasceu dentro da igreja como uma forte experiência do Espírito Santo, levando milhares de pessoas a redescobrirem a força da oração, o amor pela palavra de Deus, a vida sacramental, a evangelização, os dons do Espírito Santo. E hoje, vivendo esse dia de Pentecostes, não poderia deixar de trazer essa formação, porque o Pentecostes é o início da igreja. Lá no Atos 2, quando estão reunidos, que há aquele cumprimento da promessa de Jesus, ele se realiza, se concretiza na vida dos seus apóstolos, mas também está ali presente Nossa Senhora. Nossa Senhora é aquela que incentiva, é aquela que encoraja, é aquela que diz, vamos aguardar em oração. E aí vem o cumprimento no dia de Pentecostes, como no dia de hoje, onde os discípulos que estavam trancados com medo são fortalecidos, revigorados pelo poder do Espírito Santo, e eles abrem aquelas portas e começam a evangelizar. A primeira pregação que Pedro faz após receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes diz que 3.000 pessoas se tornam adeptos. Não é 3.000 pessoas que escutaram a palavra, 3.000 pessoas que se converteram, que acolheram no coração a palavra. Então a renovação carismática, ela é católica, renovação carismática católica, ela nasceu dentro da igreja como uma forte experiência do Espírito Santo, levando milhares de pessoas a redescobrirem a força da oração. Quantos de nós não eram dados à oração, até a oração pessoal? A gente até estava participando de um momento de oração pública, mas a gente não vivia momentos profundos de oração.
e a gente aprendeu tudo isso com a renovação carismática, o amor à palavra de Deus. Quantos de nós não tinham mesmo? Não tinha amor à palavra de Deus, eu nem, para falar a verdade, nem Bíblia eu tinha. E após uma experiência, num grupo de oração, despertou em mim aquela fome e sede insaciável pela palavra de Deus. Era tanto que na época, hoje urbanizou, mas morando na comunidade rural, comunidade Baixio dos Lopes, cidade de Brejo Santo, ali na paróquia de Sagrado Coração de Jesus. Hoje dividiu, era uma paróquia só. Hoje tem a paróquia de Sagrado Coração de Jesus e tem a paróquia de São Francisco. E eu, morando ali, hoje no território paroquial da paróquia de Sagrado Coração de Jesus, no sítio Baixio dos Lopes, quando eu fiz a minha primeira experiência dessa graça, foi num retiro. Um retiro promovido na época pela uma grande líder na renovação, a doutora Teresa, de 3 dias. E nesse retiro de 3 dias, eu, jovem, participei ali no liceu. E foi ali onde eu fiz uma experiência muito profunda da renovação carismática, da espiritualidade. Isso, muitas pessoas passaram pela minha vida me ajudando, que gosto de citar o Haroldo, a Lígia, que me ajudaram muito nesse início da minha caminhada. Mas assim, uma gratidão imensa eu tenho à renovação carismática, porque foi ela que me levou a descobrir um tesouro do qual eu não valorizava. Todo dia eu passava ali e não dava importância. Então descobri esse tesouro. E a partir dessa experiência, eu era um jovem dado à bebedeira, dado à prostituição, ou seja, prostituição não que eu me vendia, mas que todo aquele jovem que tem uma intimidade e que não é casado, de certa forma, há uma prostituição, a fornicação, prostituição. E vivia essa vida como se fosse tudo normal, né? Assim que o mundo diz que essas coisas são normais. Então foi a partir da vida de oração, proporcionado pelo grupo de oração, essa descoberta dentro de mim, a força da oração, o amor pela palavra de Deus, que a minha vida não foi assim um passe de mágica, mas foi gradualmente, algo foi sendo mudado de dentro para fora. Então, amor à palavra de Deus, a força da oração, amor à palavra de Deus. Nessa época eu não tinha Bíblia, aí lá no sítio tinha uma senhora chamada Dona Zaldite, e ela tinha lá a Bíblia, né? Só que era aquela boa semente, a boa semente que era só o Novo Testamento. E amanhecia o dia, eu ia na casa da Dona Zaldite, ficava lá numa mesinha, no altar, na sala, e dizia: Dona Zaldite, eu vim aqui pegar a Bíblia da senhora emprestada para eu ler, quando for no final do dia eu vim deixar. Tá bom, meu filho, pode pegar. Uma senhora muito religiosa. E aí, eu pegava essa Bíblia, boa semente, o Novo Testamento, levava para a minha casa, ali pertinho, e passava o dia meditando. No final do dia eu vinha deixar. No outro dia, porque eu não tinha Bíblia. E aí foi a minha caminhada de início, né? Através da ação poderosa do Espírito Santo na minha vida, proporcionado num grupo de oração. E aí depois, adquiri uma Bíblia, a tradução Ave Maria, que era a renovação, ela é o marco, né, dos carismáticos na tradução Ave Maria. Até hoje é a tradução que eu me apaixonei pela a Bíblia Ave Maria, a tradução Ave Maria, que já está praticamente muitas passagens escritas, né, no meu coração, na minha mente, de tanto meditar na Bíblia da tradução Ave Maria. Vida sacramental. Vida sacramental não tinha. Eu ia para a missa, às vezes, ali perto, e ficava do lado de fora, né? Tanto que eu não tinha entendimento do que ali estava acontecendo, de nada da missa, que uma vez eu entrei na fila da oferta
pessoal fazendo a oferta, eu entrei sem saber o que era. Cheguei lá, o pessoal colocava alguma coisa e eu cheguei lá, não tinha nada a colocar assim, financeiramente, né? Algum dinheiro, alguma oferta em dinheiro. E não entendia que a gente também pode ir se ofertar. E saí um pouco constrangido porque eu não tinha nada, né, de dinheiro para colocar ali, que todos estavam colocando naquele momento a oferta. Outra vez entrei na fila da comunhão. Também sem saber o que era, né, a missa, e recebi Jesus inocentemente, sem saber o que eu estava recebendo. Então, vida sacramental foi a partir da renovação carismática, de um grupo de oração, que eu passei a conhecer, né, o que é sacramento. A renovação carismática pela espiritualidade, ela despertou em mim essa curiosidade, esse desejo de conhecer. E aí eu não perdi as formações que a renovação proporcionava, a escola Paulo Apóstolo, permanente de formação da renovação, conhecido como a escola Paulo Apóstolo. E eu comecei a ter esse desejo de conhecer cada vez mais, como disse, esse tesouro imenso, é o terreno que é a Igreja Católica, é como aquele terreno que tem esse tesouro precioso. Mas eu não dava nenhum valor, eu passava ali e a renovação me levou a descobrir esse tesouro precioso. E uma vez que ela me levou a descobrir, tudo aquilo que para mim era valioso, eu tive como esterco para ter esses sacramentos na minha vida, para viver esses sacramentos na minha vida. Não sem luta, né? sem batalha. Até hoje é uma batalha imensa para a gente viver essa vontade de Deus, com a graça de Deus, que não é fácil, porque a gente luta contra a nossa própria carne, a nossa própria mentalidade, a gente luta contra o mundo, que nos envolve a todo momento dizendo que o pecado é normal, e a gente luta também contra o espírito imundo, que é o mentor de tudo, ele que está agindo. Então, vida sacramental, evangelização. Evangelização porque me despertou para a evangelização. Quantas missões, a renovação proporciona e que a gente vai evangelizar e com uma alegria imensa nas comunidades, fundação de grupo de oração, missão do dia todo naquela comunidade evangelizando. Então, a renovação também, ela nos leva a esta vida missionária de evangelização. Os dons do Espírito Santo. Comecei também a vivenciar os dons do Espírito Santo, o carisma do Espírito Santo. Eu era uma pessoa muito tímida. Na época, lá no sítio Baixo dos Lopes, nós não tinha capela, nós não tinha caminhada de grupo de oração, nós não tinha celebração dominical, nós não tinha missa na comunidade. Então a gente não tinha essa vivência de igreja naquele sítio, ali naquela comunidade Baixo dos Lopes. Não tinha, porque a gente tinha lá, de início de tudo, era a renovação do coração de Jesus. Eu me lembro que lá na minha casa, os meus pais muito devotos do coração de Jesus, e aquele dia da renovação, a reza do coração de Jesus, era festa. Minha mãe criava porcos, galinha, ali no terreiro, e ela engordava um porco bom, galinhas para o dia da renovação. E ali ela fazia aquele almoço e eram muitos convidados. E à noite, aquela reza com muita alegria, muitos fogos. Então era o que eu conhecia de reza, de vivência da fé. Na comunidade era o que tinha, eram os momentos da renovação do Sagrado Coração de Jesus ali na casa das pessoas. Depois de muito tempo foi que veio a caminhada com o Santuário da Mãe Rainha. E aí eu era tão tímido, que quando o Santuário da Mãe Rainha chegava na minha casa, Mãe Rainha entrava lá, era muita gente, a coordenadora, o pessoal para vir rezar na minha casa, entrava pela porta da frente e eu fugia pela da cozinha. Agora eu fugia por quê? Porque hora ou outra minha mãe chamava para rezar uma Ave Maria, e aí eu corria pela porta da cozinha. Olha a timidez. E hoje, a partir aqui nesse tópico, os dons do Espírito Santo, a renovação me levou a descobrir essa graça que está dentro de mim desde o meu batismo.
é o dom da palavra, de me comunicar, de falar do reino de Deus, da oração. Então veja que grande graça, o que essa espiritualidade nos leva a descobrir esse grande tesouro dentro de nós. Ao longo dos anos, os papas não apenas acolheram a renovação carismática, mas também reconheceram nela uma verdadeira ação do Espírito Santo para os tempos atuais. Então aqui a gente vê os papas, que ao longo dos anos, eles acolheram essa corrente de graça. Acolheram como um dom para a igreja, como uma bênção do céu para a igreja. Essa formação tem como objetivo mostrar como os sucessores de São Pedro, que são os papas, confirmaram, orientaram e incentivaram a renovação carismática católica. O que é a renovação carismática católica? Você já parou para pensar o que é a renovação carismática católica? Você que é carismático, você que faz parte de grupo de oração, que é da renovação, você já parou para pensar o que é a renovação carismática? A renovação carismática não é uma nova igreja. Você já ouviu pessoas achar que é uma nova igreja? Uma vez conversando com um padre, aqui da nossa região, hoje ele é um padre emérito, e eu sempre fui um pouco, nem à toa que meu nome é Pedro, um pouco impulsivo, como São Pedro. E aí eu conversando com esse padre, eu dizia, padre, a renovação é uma bênção, padre, os grupos de oração, e aqui ele ia dissolvendo, calado, ele disse, mas a renovação nem quer ser outra igreja. Eu disse, não, padre, nós não queremos ser outra igreja, nós amamos a igreja. Nós obedecemos os padres, nós somos obedientes, eu dizia a ele, naquela empolgação de jovem, tudo, testemunhando. E aquilo foi um testemunho forte para aquele padre. E aqui diz aqui, a renovação carismática não é uma nova igreja, nenhuma espiritualidade separada da Igreja Católica. Ela é renovação carismática, totalmente católica, profundamente mariana. A renovação é profundamente mariana. A renovação ama Maria, um amor imenso. É tanto que nos nossos grupos de oração, aqui na nossa região, na Diocese de Crato, todos os nossos grupos de oração nós iniciamos com Santo Terço. Inicia-se o grupo de oração com Santo Terço, porque no cenáculo, quem estava presente no dia de Pentecostes? Maria, Nossa Senhora, a primeira incentivadora aos apóstolos. Vamos aguardar em oração aqui. Meu filho disse que o prometido vem à força do alto. Centrada na ação do Espírito Santo. Ora, ela é centrada na ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem renova. É assim que rezamos no Vinde Espírito Santo, enche os corações vossos fiéis e renovareis a face da terra. É Ele que dá força, é Ele que move a igreja. Fiel ao magistério. A renovação, ela é fiel ao magistério. Ela é fiel. Às vezes as pessoas dizem assim, mas há o exagero. Todo movimento que tem multidão, há exagero. Até na própria Igreja Católica. Quantos que se diz católico e vive totalmente uma fé diferente? E aí? A culpa é da igreja? Ou daqueles que entenderam errado ou não quiseram aprender com a igreja? Quantos que se diz católico e vive práticas que a Igreja Católica condena? E aí? Então também no meio carismático, há alguns que se dizem carismáticos, mas que querem viver uma independência, não querem participar das formações, não querem ser submissos àqueles coordenadores, porque nós caminhamos como movimento, é uma hierarquia, sempre submisso totalmente ao nosso pastor, que é o padre, o pároco daquela cidade, daquela paróquia, aonde se encontra o movimento de renovação carismática. Embora tenha um coordenador geral da renovação, nós vivemos totalmente a obediência ao pároco, certo? Então a renovação carismática, ela tem a sua hierarquia. Nós temos uma coordenação nacional, estadual, diocesana e local. Na cidade temos um coordenador, na diocese um coordenador, no estado um coordenador e a nível de Brasil um coordenador, certo? E caminhamos em unidade com a igreja e em obediência aos nossos pastores, aos padres, aonde
o movimento se encontra localizado nas cidades e nas paróquias. Então, fiel ao magistério, apaixonada pela evangelização. A renovação é apaixonada pela evangelização. É uma alegria para nós quando nós saímos em evangelização, evangelizando aí as comunidades. Então, ela é apaixonada pela evangelização, porque é a ordem de Jesus, ide por todo mundo e pregai a toda criatura. O Papa Francisco, e aí o saudoso Papa Francisco, que está já no céu, na glória de Deus. Hoje nós estamos com o Papa Leão XIV, que conduz a Igreja de Cristo, mas aqui trago as palavras do ainda Papa Francisco, que definiu a renovação como uma corrente de graça. A renovação busca reacender nos fiéis a graça de Pentecostes. Qual é essa graça de Pentecostes? A condução do Espírito Santo, receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes, como o dia de hoje, que celebramos Pentecostes, que é aquele dia que os apóstolos estavam ali em oração, trancados, e receberam a força do alto, o Espírito Santo de Deus, a promessa de Jesus: eu vou para que ele venha. Paulo VI, o primeiro grande apoio papal. Contexto histórico. O Papa São Paulo VI foi o primeiro Papa a acolher oficialmente a renovação carismática. Em 1975, durante o Congresso Internacional da Renovação Carismática em Roma, ele declarou: como não haveria esta renovação espiritual de ser uma oportunidade para a Igreja e para o mundo? Aqui são palavras do Papa Paulo VI. São Paulo VI enxergava na renovação um despertar espiritual, uma renovação de oração, um retorno ao Espírito Santo, uma resposta à secularização. Ele também alertava que toda experiência carismática deveria permanecer unida à Igreja, obediente aos pastores, fiel à doutrina católica. Reflexão: a renovação não nasceu contra a Igreja, ela nasceu dentro da Igreja e foi acolhida pelo próprio Papa. São João Paulo II, o Papa que impulsionou a RCC, o Papa do Espírito Santo. São João Paulo II teve uma profunda ligação com a renovação carismática. Ele reconheceu os frutos espirituais produzidos pela RCC: conversões, retorno aos sacramentos, amor à Eucaristia, vocações, evangelização, defesa da vida, experiência de oração. Em 1981, afirmou: o Papa Paulo VI descreveu o movimento da renovação no Espírito como uma boa sorte para a Igreja e para o mundo. E ainda destacou: a Igreja viu os frutos do vosso amor à oração. João Paulo II sempre insistiu que os carismas devem servir à unidade, à santidade e à evangelização. Um chamado missionário. São João Paulo II impulsionou a RCC a sair em missão. Ele dizia: abri as portas a Cristo. A renovação assumiu esse chamado através dos grupos de oração, das missões, dos retiros, da música, da pregação, da evangelização dos jovens. Bento XVI, profundidade espiritual e maturidade. O Papa Bento XVI reconheceu a renovação carismática como uma ação importante do Espírito Santo na Igreja. Em 2012, declarou: a renovação no Espírito Santo é expressão do mais vasto movimento de renovação carismática que atravessou a Igreja Católica. Bento XVI incentivava maturidade espiritual, vida sacramental, formação sólida, fidelidade doutrinal. Ele lembrava que os carismáticos devem sempre conduzir à santidade, à
comunhão, ao amor pela Igreja. Um alerta importante: Bento XVI incentiva que emoção não substitui conversão. Dons não substitui santidade. Carismas sem amor perdem o sentido. A RCC precisa ser cheia do Espírito Santo, profundamente católica, obediente à Igreja. Papa Francisco: a renovação é uma corrente de graça. O Papa Francisco possuiu uma forte ligação com a renovação carismática. Ele frequentemente afirma: a renovação carismática é uma corrente de graça para toda a Igreja. Francisco pede que a RCC não se feche em si mesma, evangelize, leve o batismo do Espírito a todos, viva a unidade, sirva aos pobres. Em 2019, declarou: a renovação carismática desenvolveu-se na Igreja por vontade de Deus. Ele ainda ensinou: partilhai com todos na Igreja a graça do batismo do Espírito Santo. E aqui é bom pegar aqui essa frase do Papa Francisco, que alguns ignoram às vezes quando a renovação fala em batismo no Espírito Santo, como se a renovação agora ela trouxesse um novo batismo. Mas não é um novo batismo, pelo contrário, é a vivência do que a gente já tem. E aqui o próprio Papa, ainda Papa Francisco, ele disse: partilhai com todos na Igreja a graça do batismo no Espírito Santo. Ele declarou isso em 2019. 3 grandes missões dadas pelo Papa Francisco à renovação carismática: evangelizar, levar Jesus ao mundo, promover a unidade, viver a comunhão dentro da Igreja, servir aos pobres, manifestar o amor concreto de Cristo. Características de uma RCC verdadeiramente católica. Segundo os ensinamentos dos papas, a renovação carismática deve ser, e é que cada um de nós carismáticos possamos ouvir a voz da Igreja. Segundo os ensinamentos dos papas, a renovação carismática deve ser eucarística. A Eucaristia deve ser o centro. Mariana. Maria é modelo de docilidade ao Espírito Santo. Missionária. Quem recebe o Espírito Santo é enviado. Obediente à Igreja. Os carismas nunca podem gerar divisão. Bíblica. A palavra de Deus deve ser fundamento da vida. Fraterna. A RCC deve gerar comunhão e amor. Os frutos da renovação carismática. Os papas reconheceram diversos frutos produzidos pela RCC. Aqui quem reconhece é a Igreja. Nós que estamos aqui nos vangloriando de alguns frutos que a gente tem dado à Igreja ao longo do tempo, mas aqui é a Igreja reconhecendo. Conversão de vidas, retorno aos sacramentos, jovens evangelizados, cura espiritual, fortalecimento das famílias, amor pela palavra de Deus, crescimento da oração, despertar vocacional, missionaridade, defesa da fé católica. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. O perigo dos excessos. Aqui vamos ao perigo dos excessos. Todos os papas também alertaram para alguns perigos. Emocionalismo exagerado. Busca apenas por milagres. Falta de formação. Desobediência à Igreja. Orgulho espiritual. Divisão. Por isso, a RCC deve sempre permanecer em comunhão com o Papa, unida aos bispos, fiel à doutrina católica. A RCC e o novo Pentecostes. Muitos papas enxergaram a renovação como um sinal de um novo Pentecostes para a Igreja. Muitos papas, observe bem aqui, muitos papas enxergaram a renovação como um sinal de um novo Pentecostes para a Igreja. A humanidade vive crises, esfriamento espiritual, relativismo, perda da fé,
Por isso Deus continua derramando o Espírito Santo, assim como em Atos dos Apóstolos. Homens e mulheres são renovados, jovens são inflamados, famílias são restauradas, missionários são levantados. Oh, glória! E aqui vamos à conclusão dessa nossa formação. Estamos aí em 36 minutos já. A renovação carismática católica é um grande presente de Deus para a igreja, certo? Você que é da renovação, tenha sempre essa alegria no coração. Nós somos um grande presente de Deus para a igreja. Os papas reconheceram nela uma ação do Espírito Santo, uma corrente de graça, um chamado à evangelização, uma renovação espiritual. Mas sempre ensinaram: o verdadeiro carismático é aquele que vive em santidade, humildade, obediência e amor. Vamos ler de novo? O verdadeiro carismático é aquele que vive em santidade, humildade, obediência e amor. A RCC não existe para exaltar pessoas, ela existe para glorificar Jesus Cristo, conduzir almas à salvação, reacender o fogo do Espírito Santo. Perguntas para partilha. O que mais me chama a atenção nos ensinamentos dos papas sobre a RCC? E aí? O que mais lhe chamou a atenção nesses ensinamentos do Papa para a renovação carismática? Comente aí abaixo. Tenho vivido os carismas com humildade e obediência? Você, que é da renovação, você tem vivido os carismas com humildade e obediência? Comente também aí abaixo. Minha vida demonstra os frutos do Espírito Santo? E aí, a minha vida, a sua vida, demonstra os frutos do Espírito Santo? Comente também aí abaixo. Tenho sido missionário dentro da igreja? E aí, você tem sido missionário dentro da igreja? Tem evangelizado? Comente também aí abaixo. Referências: documentos e discursos oficiais em Vaticano, discursos de São Paulo VI, Vaticano, discursos de São Paulo II, Vaticano, discurso de Bento XVI e Vaticano, discurso do Papa Francisco. Documentos da Renovação Carismática Católica, Catecismo da Igreja Católica, fontes oficiais do Vaticano. Citações utilizadas nesta formação baseadas em discursos papais oficiais. Então aqui, foi tudo tirado dos documentos aqui oficiais da igreja. Então que Deus nos dê a graça de sermos como renovação carismática, bons carismáticos, e aí viver aquela saudação, aquela bênção, de São João Paulo II, vida longa aos carismáticos. Então, que possamos ter vida longa no serviço à igreja, na vivência do carisma, na evangelização, levando a palavra de Deus a todas as comunidades, até o fim do mundo, aguardando a vinda de Cristo, trabalhando e evangelizando. Que foi esta formação, falando um pouco sobre o nosso movimento do qual fazemos parte, a Renovação Carismática Católica. Fica com Deus, que eu vou com Ele, e foi uma alegria poder ter trazido aqui essa formação para nós, e até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.